Agora vocês podem realmente entender por que a BMW e a Mercedes-Benz têm implorado a União Europeia para não colocar impostos sobre os carros chineses, não colocar impostos sobre baterias ou motores chineses, imploram para não fazerem isso. Eles têm repetido isso várias vezes e agora podemos ver por quê. Porque eles estão sob uma pressão imensa. Agora, BMW, Mercedes-Benz, Audi, a maioria de seus lucros vem do mercado de carros na China e agora a China está ameaçando retaliação contra os Estados Unidos e contra a Europa. Bem, claramente, a China está cansada. Eles acreditam que estão sendo alvo, acham que é injusto, eles até acham que é ilegal. Não é ilegal, isso é ridículo. Mas a China se sente assim e vocês podem entender de onde eles estão vindo. Todo mundo está mirando na China porque a China está mirando em todo mundo quando se trata de dominar o mercado deles. Quero dizer, na indústria automobilística, a China está nisso há muitos anos, mas, para ser honesto, tem sido um jogador secundário até os últimos anos, em particular, nos últimos 12 meses. Bem, agora eles são o maior exportador de carros do mundo. Ninguém esperava isso, exceto alguns youtubers. Não é estranho, de qualquer forma. A China está considerando um imposto de 25% sobre veículos estrangeiros com motores grandes. Isso seria apenas o começo. Vocês provavelmente estão pensando, quem vende motores grandes? Bem, pensem nisso, pensem sobre isso. Os fabricantes premium fazem isso. BMW, Mercedes, Audi, o que eles vendem na China? Eles vendem o A8, certo? O Audi A8. Eles vendem muitos motores Mercedes-Benz com V8S na China. O mesmo acontece com a BMW. Essa é a faixa premium deles. É onde esses fabricantes de carros estão obtendo enormes margens de lucro nos carros que vendem por mais de 150 mil dólares. Isso é o pão e manteiga deles. É onde eles podem dizer, você sabe, em um Série 3 da BMW, quanto eles estão lucrando? Provavelmente, você sabe, 10%, talvez estejam lucrando 5, 10 mil dólares, mas na venda de um Mercedes-Benz AMG, eles estão lucrando 20, 30 mil dólares. Isso é como vender 6 sedãs classe C. Os tarifas da China sobre carros estrangeiros seguem as tarifas aumentadas pelo presidente Biden sobre veículos elétricos chineses que entram nos Estados Unidos. Agora, a França fez a mesma coisa, quietamente. Se você quiser vender carros feitos na China na França, é muito difícil fazer isso agora. Existem tarifas significativas sobre eles. Agora, a Europa vai seguir o mesmo caminho. Em toda a Europa, a União Europeia planeja colocar essas tarifas sobre veículos fabricados na China. A Casa Branca lançou novas tarifas sobre as importações da China, incluindo tarifas de mais de 100% sobre a EVs da China. Então, agora, se você quiser vender veículos da China nos Estados Unidos, a taxa de imposto é de 102,5%. Mantenham em mente, pessoal, a China está furiosa. Eles estão absolutamente furiosos com os Estados Unidos. Eles acreditam que os Estados Unidos está mirando neles, que isso é ilegal. Aparentemente, estão tentando levar os Estados Unidos ao Tribunal de Arbitragem Federal Mundial. Algum tipo de tribunal mundial para isso. Eu nem sei se isso é possível, mas aparentemente, a Estados Unidos diz que a China está fazendo coisas ilegais. A China e a Austrália tiveram um relacionamento complicado, mas quando a China fica brava com a Austrália, isso realmente nos afeta, quero dizer, de uma grande maneira. A investigação ocorre após um aumento nas importações da UE de veículos elétricos da China, superando outros mercados de exportação chineses. Isso pode resultar na comissão impondo tarifas compensatórias sobre as importações da UE de veículos elétricos da China para compensar os subsídios estatais, se forem comprovados, e para nivelar o campo de jogo, disse a Comissão Europeia. A Comissão Europeia afirma que toda marca de carro vende carros elétricos na Europa ou em qualquer outro lugar do mundo. Por exemplo, se a BYD vende um carro elétrico no Brasil ou na Europa, a Comissão Europeia diz que eles recebem um subsídio imediatamente em sua conta bancária. É como alguns milhares, tem alguma taxa exata, e eles dizem que tem evidências de que isso acontece e não é apenas para BYD, é para MG, é para todas as marcas de carros. Então, há incentivos claros do governo chinês. O governo chinês não está negando isso, mas, para ser justo, provavelmente outros governos também fazem isso. Enquanto a investigação da Comissão Europeia sobre os carros elétricos chineses termina, a China está se preparando para impor tarifas sobre suas próprias importações de carros elétricos na Europa, e é claro, também não pode vender carros nos Estados Unidos. A Europa supostamente lançará mais informações sobre as tarifas sobre as importações de carros elétricos chineses até o início de junho. Agora, a comissão constatou que a Tesla não recebe esses incentivos do governo chinês. Eles são o único fabricante que nós conhecemos, talvez outras também, que está fabricando carros na China e vendendo-os no exterior e não recebendo incentivos do governo chinês. A Comissão Europeia confirmou que a China está considerando tarifas próprias sobre carros dos Estados Unidos e da Europa. E pensem nisso, pessoal. Quero dizer,
a General Motors, a Volkswagen, suas vendas de veículos na China caíram drasticamente nos últimos anos. Os fabricantes de automóveis japoneses caíram ainda mais em termos de números percentuais, mas eles ainda são muito importantes para esses fabricantes. Eles ainda estão ganhando bilhões de dólares na China e isso pode acabar em breve. De acordo com o Ministério do Comércio da China, eles estão pensando em aumentar suas tarifas de importação de carros da UE de 15% para 25%. As tarifas de carros aumentadas afetariam veículos com motores maiores que 2,5 litro. Existem milhões de carros sendo vendidos na China com motores maiores que 2,5 litro. Então, isso é como um motor de 3 litros, de 6 cilindros, qualquer coisa desse tamanho para cima. E para ser honesto, há muitos carros japoneses também vendidos na China, feitos por joint ventures chinesas com empresas japonesas de carros, mas há muitos deles. Os veículos Toyota, em particular, que têm motores de 2,5 litro, de 4 cilindros, também receberão uma tarifa de 25%. Isso é uma tarifa bastante grande. No entanto, as pessoas estão dizendo que isso afetará mais a Mercedes e a BMW do que qualquer outra pessoa. A consultoria de prática de mobilidade chamada Intralink diz que eles fizeram os cálculos, eles olharam para isso. A Mercedes-Benz e a BMW, em particular, perderão enormes quantias de dinheiro na China se isso realmente acontecer, e parece que é muito provável que aconteça. É por isso que a Mercedes-Benz e a BMW têm tentado impedir a União Europeia de colocar essas tarifas sobre carros chineses, assim como os Estados Unidos. A China está considerando aumentar as tarifas sobre outros produtos da UE, como bebidas alcoólicas e laticínios. Em outras palavras, a China retaliará com quaisquer meios que tiverem para ameaçar a União Europeia e fazê-los mudar de ideia sobre essas tarifas. Este é o jeito do mundo, este é o jeito dos negócios. Mas pessoal, o que vocês acham disso? Como vocês acham que isso afetará as montadoras tradicionais? Alguns especialistas estão dizendo que até 2040, mais de 95% de toda a indústria automobilística global terá se mudado para a China. Agora, eu não acredito que seja o caso. Eu acho que os Estados Unidos ainda manterá parte de sua indústria automobilística, mas fora dos Estados Unidos, isso muito bem poderia acontecer e isso devastaria as economias da Alemanha, claro, ainda mais do Japão, que é o país mais endividado da história da humanidade.